Boa Bom, noite. vamos lá, né? Boa noite, Flávio. Boa noite. Vamos lá começar a nossa aula, né? Sobre direitos e garantias fundamentais. Nós estamos tratando sobre aqueles direitos e garantias que estão lá no artigo 5º, principalmente, né? Mas não só lá, né? A gente sempre chama a atenção dessa peculiaridade, né, que as garantias, os direitos e as garantias, eles estão ao longo, né, de toda a Constituição, não só do artigo 5º. Mas como lá está mais centralizado, está mais condensado, vamos dizer assim, né, os dispositivos, então a gente vai estudando a partir dali, né, do artigo 5º. Bom, a gente está seguindo uma sequência dos direitos que estão previstos ali no artigo 5º, direitos e garantias fundamentais que estão previstos ali no artigo 5º, e já conversamos sobre o direito à vida e trabalhamos então sobre o direito à liberdade. A gente, vou colocar aqui, nós, seguindo essa sequência, né, do artigo 5º, nós já trabalhamos o direito à vida, as exceções do direito à vida, e agora estamos trabalhando a liberdade, ainda tem ainda a igualdade, segurança e propriedade, basicamente. Então, no tocante à liberdade, nós trabalhamos aula passada sobre a liberdade de locomoção, que pode ser restrita em algumas hipóteses, que nós conversamos na aula passada, e paramos aqui na liberdade de pensamento. Bom, a liberdade de pensamento, nós todos somos livres para podermos nos expressar, podermos pensar e podermos nos expressar. Essa garantia constitucional, ela está prevista no artigo 5º, no inciso 6º. Então, vamos lá, né, para o artigo 5º, o inciso 6º ou 4º, professor? Aí está escrito perdão. 4º. Perdão, eu tô sem óculos, eu estou vendo o contrário. Mas você tem razão. O inciso 4º. Vamos lá. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Portanto, nós, de acordo com a Constituição, somos livres para manifestar o nosso pensamento. Isso é uma garantia constitucional, está prevista no artigo 5º, inciso 4º, como está aí, né? E existem bastante discussões a respeito dessa questão, né? Porque nem, nem, nem tudo pode ser dito. Por exemplo, o discurso de ódio, né? O discurso de ódio, aquele discurso que é tendente à violência, aquele discurso que é tendente a abolir o próprio Estado de Direito, a abolir a democracia. Esses discursos, eles não são amparados pela liberdade de expressão, que é o nosso o nosso direito que nós estamos vendo agora, né? O direito à liberdade de pensamento. Ocorre que, como a gente viu, né, todos esses direitos fundamentais, eles não são absolutos. E o que isso significa na prática? É que podem sofrer restrição. Então, como é que eu posso sofrer a restrição no meu direito de manifestar o meu pensamento, de expressar o meu pensamento? É quando este pensamento veicula, por exemplo, discurso de ódio, como a gente já falou, pregando violência, pregando morte a determinadas categorias ou a determinada minoria, ou também
quando se prega a própria abolição ao Estado de Direito. Então a gente viu recente no noticiário vários casos de pessoas que estavam sob a alegação de exercer um direito fundamental, que é esse previsto de liberdade de pensamento, praticando atos de incitando a violência ou o discurso de ódio. E aí, quando essas pessoas eram processadas, seja na área civil, seja na área penal, elas alegavam, invocavam sempre essa garantia, né, que é a da liberdade de manifestação. E aí as posições da justiça, das decisões judiciais, são sempre no sentido de que a liberdade de manifestação do pensamento, ela não é absoluta, ela sofre restrição, e você pode sim ser responsabilizado pelo que, você expressa. A sua liberdade de pensamento, ela não é irrestrita, ela não é absoluta. Assim como todos os direitos fundamentais, todos esses que a gente está estudando aqui, nenhum deles é absoluto. Basta lembrar do direito à vida, né, que o direito à vida, que se propõe para ser um dos mais importantes direitos, ele, na verdade, ele não é absoluto, ele pode ceder e sofrer restrição em várias situações, como a gente viu, né. O que dirá dos demais direitos, né. E com a liberdade não é diferente. A gente viu que a liberdade de locomoção, ela pode sofrer restrição em várias hipóteses, você pode ter restrito aí a sua liberdade de locomoção. A liberdade de manifestação do pensamento, a mesma coisa. Você pode sofrer uma, punição por ter se expressado de forma, que viole os próprios preceitos da Constituição, os próprios princípios da Constituição, que prega principalmente, o respeito à dignidade da pessoa humana, que prega a solução pacífica das controvérsias, que prega o respeito aos direitos humanos, aos direitos das pessoas. Portanto, todo discurso que vem, no sentido de, descredibilizar esses princípios, violar esses princípios, ou da forma de, incitar a violência, incitar o ódio, ele não é amparado constitucionalmente, ele não é, permitido constitucionalmente. Então a gente já viu vários exemplos, né, como pessoas pregando, a violência contra juízes, contra ministros de Suprema Corte, pessoas pregando a própria abolição do Estado de Direito, pessoas pedindo o reestabelecimento de intervenção militar, coisa que a gente já estudou, né, nas constituições passadas, foi um período bastante conturbado da história política brasileira, e pessoas que não viveram, não vivenciaram esse tipo de situação, não vivenciaram aquela série de restrições, estavam postulando, que voltassem aquele estado de coisas. E a gente sabe que isso, equivale a abolir a própria democracia, o próprio Estado de Direito, em que se, valoriza a democracia. E uma ditadura, né. Flávia queria falar? Diga, Flávia. Então, professor, Estado de Direito ou Estado democrático de direito? A gente sabe que nem todo Estado de direito foi democrático, né? Então, A nossa Constituição, nós vivemos num Estado democrático de direito, né, um Estado de direito é no sentido de que deve-se observar a lei, e um Estado democrático é no sentido que a democracia é o governo do povo, portanto essa lei deve refletir a ideia do povo, os princípios do povo, os costumes, a cultura, e portanto não pode ser uma legislação ditatorial, legislação imposta de cima para baixo, mas sim uma legislação que respeite a vontade do povo,
que respeite a sua decisão política em ter escolhido os seus representantes. Você sabe que numa ditadura, ou num Estado de direito que não seja democrático, manda o mais forte, né? E aí nessa situação, as minorias sempre levam a pior, né? As minorias sempre são prejudicadas, né? As mulheres, não minoria numérica, né? Mas a minoria no sentido jurídico. As mulheres, os negros, os indígenas, os ciganos e daí por diante, né? As pessoas que são minorias, elas acabam sofrendo uma repressão por parte da maioria. E isso não é democracia. A democracia, ela prevê que, sim, é o governo do povo, é a vontade da maioria, mas desde que essa vontade não viole princípios constitucionais, preceitos constitucionais. Então, de fato, nós vivemos num Estado democrático de direito. Então, se nós formos abolir esse estado de coisas, nós passamos, então, a viver agora à mercê do governante de plantão, né? Qual é o governante que entrar e ele vai fazer as coisas do jeito que ele entende que deve ser feito, e a Constituição diz que é para preservar direitos de minorias, é para preservar direitos humanos, é para preservar garantias fundamentais. Bom, ele disse, não, mas eu não estou preocupado com isso, eu sou o poder, eu posso baixar as leis e decido como vai ser daqui para diante. Bom, isso não é uma democracia, né? Como Flaviane falou, e esse é um Estado de direito, onde a lei impera, mas não é um Estado democrático de direito, onde a participação popular, onde a população pode ter os seus anseios acolhidos e ser plural, né? Não é só a vontade da maioria, mas também respeitando os direitos de minoria. Então, qualquer discurso desse que viole esse conjunto de princípios, esse conjunto de preceitos que estão escritos na Constituição, eu acho que eu já falei para vocês que talvez o artigo mais importante da Constituição, de todos eles, né, é o artigo 3º. O artigo 3º que fala sobre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, né? Na verdade, como eu falei logo no primeiro dia de aula, né, todos nós temos um objetivo, vocês têm um objetivo quando estão aqui estudando nesse curso de Ciência Política, eu tenho um objetivo de estar aqui transmitindo conhecimento para vocês, conversando, dialogando sobre essas questões. Todos nós temos um objetivo, e o Brasil, enquanto nação, também tem um objetivo. E segundo a nossa Constituição, os objetivos fundamentais do Brasil, enquanto sociedade, é construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Aí veja o 4, né? Promover o bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Então, se eu tenho um discurso que propicia a discriminação, seja ela qual for, discriminação contra os nordestinos, discriminação contra as mulheres, discriminação contra os negros, contra os indígenas, contra os ciganos, enfim, qualquer que seja ela é inconstitucional, ela é contrária à nossa Constituição. Então, esse discurso não pode ser tolerado. Nós tivemos um caso, um leading case, que a gente chama, né, que é um caso, que é o primeiro caso em que o Supremo Tribunal Federal, que é a nossa corte maior, teve que se deparar contra essa questão do limite da liberdade de expressão, é exatamente no caso Elvanger. O caso Elvanger, ele foi
uma situação em que o Ellwanger, ele era um escritor, salvo engano, do Rio Grande do Sul, e ele escreveu um texto, ele escreveu um livro. Nesse livro, ele dizia que o Holocausto não aconteceu, que isso tudo seria uma propaganda para beneficiar os judeus e que, portanto, aquilo que a gente estudou nos livros de história, de que aconteceram atrocidades na Segunda Grande Guerra Mundial e que 6 milhões de judeus foram mortos no chamado Holocausto, esse evento não aconteceu. Segundo ele, tudo não passou de uma propaganda para beneficiar os judeus e que por isso que os judeus são ricos, têm poder, e porque eles foram beneficiados a partir desse contar da história que os favoreceu. Óbvio que os judeus não aceitaram essa publicação nesse livro e processaram o Ellwanger por racismo. E aí o Supremo Tribunal Federal teve que decidir se o racismo, se a lei do racismo também protegia os judeus. Porque, se você observar, exatamente, Flávio, você pesquisou aí, né? Siegfried Ellwanger, né? Se você pesquisar na lei do racismo, deixa eu botar ela aqui, ó. Lei do racismo. Se você pesquisar nessa lei do racismo, a Lei Federal 7.716 de 89, nossa Constituição é de 88, essa lei de 89, né? Você vai observar que ela está no Google, né, quando você acessa o site do Planalto, é bom porque ele mostra tanto a redação atual quanto a redação anterior riscada, né? Isso é interessante porque quem está estudando a legislação conhecer que houve uma mudança, né, da legislação. A legislação originalmente era de uma forma, dessa forma que está riscada aí, e hoje ela é dessa outra forma. Tá? O artigo 1º, isso aqui está riscado, significa que ele era assim na sua redação original. E hoje ele é dessa forma aqui. Tá? E vejam o que mudou. Né? O que mudou? Antes, a lei do racismo, ela só previa como crime de racismo aqueles preconceitos resultantes de raça e de cor. Raça e cor. E veja que o Ellwanger, ele não questionou nenhuma raça e nenhuma cor. Ele estava questionando os judeus. E aí, o que o STF teve que decidir? Né? Se um discurso do ódio contra judeus se equivale a racismo. Se isto é racismo ou se isto não é racismo. Porque a legislação, a rigor, só falava desses dois termos aqui, raça e cor. Vocês observam que depois que teve esse caso, né, que o Supremo julgou, olha só como mudou. Né? Os crimes resultantes, antes eram os crimes resultantes de preconceito de raça e cor. Aí ficou agora, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. O que acrescentou aqui, né? A religião, né? Que exatamente era essa discussão na época lá do caso Ellwanger, se ofender os judeus enquanto a religião judaica seria crime de racismo.
o Supremo e o Elwang entendia que ele estava amparado pela liberdade de expressão, a liberdade de expressão, que está aqui, ó, a liberdade de expressão, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, então ele não se anonimizou, ou seja, ele não era anônimo, ele dizia quem ele era, então ele estava amparado pela segunda tese dele, né? Ele estava amparado por essa garantia constitucional. E o Supremo, no fim das contas, disse que não, esse discurso do ódio, esse discurso tendente a desprestigiar uma dada categoria, uma dada etnia, uma dada religião, um dado grupo, ele não é aceito pela Constituição. E aí, de fato, sim, o Elwang praticou o crime de racismo. Veja que quando o Supremo decidiu isso, o texto só era esse, tá? Só era raça e cor. Então, dentro da hermenêutica constitucional, dentro da hermenêutica jurídica, se entendeu que o que esta lei quer proteger não é a discriminação, o preconceito pela cor da pele das pessoas, ou pela raça, para quem acredita que há essa divisão em raças. Na verdade, o que a lei quer proteger, que a lei quer evitar, é exatamente esse discurso do ódio, esse discurso tendente a violar minorias, a violar categorias, a violar direitos fundamentais, porque todos devem ser respeitados, como a gente viu lá no artigo 3º, né, da nossa Constituição, se prega uma sociedade livre de qualquer tipo de preconceito. E aí, portanto, ele não conseguiu vencer a tese dele era baseada exatamente no artigo 5º, inciso 4, que é liberdade de pensamento. Ele não conseguiu vencer e ele foi condenado pelo crime de racismo, apesar dele não ter escrito nada ofensivo à cor da pele de alguém, né, ou à raça de alguém, mas sim um discurso de ódio tendente direcionado a um determinado grupo. Então, sim, a liberdade de manifestação de pensamento, ela não é absoluta e pode ser restrita e deve ser restrita, né? A própria Constituição garante isso. Alguém pode dizer assim, não, mas isso é censura, né? Censura, né? Na verdade, não é censura, é que a Constituição não tolera determinados discursos, determinadas manifestações de pensamento. Se nós fôssemos permitir toda manifestação de pensamento, inclusive aquela que pode pôr à ruína o nosso Estado de Direito, o nosso Estado democrático de direito, como lembrou a Flávia, nosso Estado democrático de direito, a nossa sociedade, como nós a conhecemos, ela iria ruir, ela iria desaparecer. E aí nós iríamos viver situações distópicas, como o Conto de Aia, né? Quem já viu o Conto de Aia? Uma sociedade totalmente violadora de todos os direitos das pessoas, né? E viveríamos sem respeito a direitos humanos, né? Coisas que, desde lá da Magna Carta, que a gente já viu, né? Desde a Magna Carta de João Sem Terra, né? 1215, e séculos em sequência, com bastante luta, com bastante sangue, com muita gente morrendo para que nós pudéssemos ter esses direitos que hoje nós podemos exercer. Esses direitos, como liberdades individuais, eles não vieram de graça. Não imagine que chega um ponto, você lá em 1215 disse, olha, rei, você já tem muito poder, vamos agora dar poder ao povo, dar poder ao parlamento, que é representado que são os representantes do povo. É óbvio que o rei não ia aceitar isso de livre, espontânea vontade, teve guerra, teve morte, teve uma série de situações, e dali para adiante, todas as vezes que se avança nesses direitos, são direitos conquistados, são direitos com luta, com dificuldade,
e, de repente, você viver agora num estado em que esses direitos simplesmente são desconsiderados, desprezados, ou não existem, ou não são valorizados, é você ruir a sociedade como a gente conhece, com respeito aos direitos humanos, com respeito aos direitos fundamentais. Lembrando que direitos humanos, quando eles estão incorporados dentro de uma Constituição, eles passam a se chamar direitos fundamentais, mas não deixam de ser direitos humanos. Então, o respeito aos direitos humanos, ele é base do Estado. Um Estado que não respeita direitos humanos é um Estado que não pode ser considerado um Estado democrático de direito. Então, veja, nós devemos, como Karl Popper fala, né, nós devemos ser tolerantes, mas nós devemos ser intolerantes com os intolerantes. Né? Aquelas pessoas que pregam o fim do Estado, por exemplo, o fim do Estado Democrático de Direito, essas pessoas, elas não devem ter o discurso delas permitidos. Por quê? Porque a Constituição não autoriza. Tá? Então, sempre quando vocês ouvirem essa discussão do debate da liberdade de manifestação, de liberdade de expressão, observem o que veicula o discurso daquela pessoa. Se o discurso daquela pessoa veicular ofensa, ódio, violência, preconceito, discriminação, essas coisas todas que a Constituição proíbe, então esse discurso não é aceito, tá? Não é tolerado. E que bom, né, que seja assim, porque é pior se for do outro jeito, né? Então, o que a Constituição exige para que você possa exercer esta garantia é que você seja vedado o anonimato, lembrando que essa liberdade de manifestação ela não é irrestrita, você não pode veicular discurso de ódio, discurso que pregue violência, discriminação contra minorias e assim sucessivamente. E é garantido ainda o direito de resposta. Você pode, se foi violado na sua imagem, na sua honra, você pode ter acesso ao direito de resposta. Tá? Outra acepção do direito de liberdade, que é o segundo direito que a gente está estudando, né? Dentro dos direitos e garantias fundamentais, é a liberdade de consciência e de crença. Liberdade de consciência e de crença. Agora sim, né? É o sexto, né? O inciso sexto. Cadê? Vamos aqui ver o inciso sexto. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Bom, é curioso quando a Constituição usa as palavras inviolável, não é à toa, não existem palavras inúteis na lei, né? Já diz o ditado, né? Então, se aqui na Constituição ela coloca a palavra inviolável, né? Inviolabilidade do direito à liberdade, e ela repete de novo aqui, né? Não é à toa, né? É porque realmente a liberdade de consciência e de crença é um tema bastante delicado, né? Nós temos a moral social, nós temos que é as regras de convivência, nós temos as regras de etiqueta, nós temos a moral religiosa, que são as regras
que regem o seu modo de agir de acordo com a sua crença, de acordo com a sua religião. E nós temos o direito, que molda o seu modo de agir de acordo com a lei. Você é obrigado a agir desta forma, porque uma lei diz que você tem que agir desta forma. Como, por exemplo, o cinto de segurança. Então, você entra num veículo e hoje você é obrigado a fazer esse movimento de colocar um cinto de segurança em você, porque tem uma lei que te obriga a fazer isto. Que se você não fizer isto, você vai receber uma reprimenda do Estado, né? Uma sanção do Estado, no caso, uma multa. Mas tem normas morais que também te obrigam a fazer o que você faz, como as regras de etiqueta, né? Hoje eu comecei a aula falando boa noite, né? Eu acho que eu falei boa noite. Falei boa noite para a Rita, falei boa noite para o Luan, que estavam aqui no começo. E o que tem uma lei que me obriga a falar boa noite para as pessoas? Não, né? É uma norma moral que diz respeito às regras sociais de convivência. Então, o que você faz ou porque o direito te obriga, por meio da lei, ou porque a moral te obriga. Né? Por isso que o estudo da moral é um estudo muito, muito interessante. Né? A moral é estudada pela filosofia, uma parte da filosofia chamada ética, é a ciência que estuda a moral. Então, a moral é muito importante. E quando a gente vai trabalhar essas questões religiosas, fica ainda mais evidente, né, como a moral religiosa, ela é forte, né, ela te obriga a praticar determinadas situações. A gente já teve uma discussão aqui, né, se uma pessoa que era presa, ela professa determinada religião, que a Constituição diz que é inviolável, como vocês estão vendo aí, né? Se ela professa uma determinada religião, e se essa religião dela diz que ela tem que fazer um determinado culto, que a Constituição diz que é livre, como vocês estão vendo aí, né? Aí a pergunta era, né, se o Estado teria que adaptar a cela do presídio para poder abrir um vão, né, uma janela, alguma claraboia, alguma coisa voltada lá para a Meca, que no caso era a religião em discussão. E aí, de acordo com a Constituição, o que vocês decidiriam naquele caso, né? O problema era o prisioneiro, né? O prisioneiro, ele professa uma determinada religião e que essa religião, ela prescreve que você tem que fazer os cultos, as suas preces, uma determinada hora do dia, voltado para Meca. Então, para você enxergar o horizonte onde está a Meca, obviamente que ele não conseguiria enxergar da cela onde ele estava, né? Ele está no Brasil, ele não vai conseguir, obviamente, enxergar Meca, mas precisa ele enxergar o horizonte onde está essa cidade, que por isso que para ele o culto é nesse sentido, ele tem que rezar voltado para Meca. E a cela não tinha janela aberta para Meca, então a pergunta era se o Estado teria que adaptar a cela, construir ali um vão, uma janela, uma forma dele conseguir enxergar ali o horizonte de Meca. E aí, o que vocês diriam para este caso, se vocês fossem consultados, se vocês fossem assessores de um diretor do presídio, e aí, o que você diz sobre isso? O que vocês iriam dizer para ele? Tem que abrir a janela, não tem que abrir a janela? Professor, honestamente, eu não ia abrir, não. Se ele queria estar rezando, ele devia não estar preso.
mas a gente sabe que tem uma garantia constitucional, né? Aqui botando mais um contraponto, né? A gente sabe que tem uma garantia constitucional de presunção de inocência das pessoas. Imagino que ele esteja preso provisoriamente, imagino que ele esteja naqueles tipos de prisões provisórias, sem ser aquela definitiva, né? Então, a Constituição diz, com todas as letras aí, ó, é inviolável a liberdade de crença, né? Então, ele tem a liberdade de poder crer, né, naquilo que ele acredita, como uma religião que ele deve seguir. Professor, aí está dizendo que é inviolável o direito a liberdade de crença, mas não diz que o Estado é obrigado a patrocinar nenhum tipo de religião para ele, não, principalmente se ele está preso. Aí depois tem uma vírgula e diz assim, é assegurado o livre exercício dos cultos. Então, ali é um culto religioso que ele faz, que ele se posta numa determinada posição para orar, isso faz parte do culto, né? Olha só como a coisa é complexa, não é tão simples assim. Porque a Constituição diz que, primeiro, é inviolável a liberdade de crença, então ninguém pode interferir naquela crença que ele tem. Segundo, a Constituição diz que é assegurado o livre exercício dos cultos. Então, é uma situação complexa, né? Não é uma situação simples, né? Porque, afinal de contas, né, construir ali uma janela, construir ali uma adaptação naquela cela, vai gerar um custo que todo o povo brasileiro vai ter que suportar, porque o dinheiro vem dos impostos, vai gerar ali uma questão de segurança, talvez, né? Vão ter ali outras questões em debate, né? Além dessa própria questão da liberdade de culto. Mas, à primeira vista, olha só, esse inciso é muito interessante se você for seguindo, né? Primeiro, é inviolável a liberdade de crença. Segundo, é assegurado o livre exercício dos cultos. Terceiro, é garantida a proteção das liturgias, ou seja, não só do local onde é feito o culto, que aí é mais fácil identificar, né, que é a igreja, que é o templo, enfim, mas não só ao local, né, tá dizendo aí, a garantia de proteção das suas liturgias, né. Então, para toda a evidência, essa questão, ela iria, do ponto de vista constitucional, ele tem o direito sim, de ter a liberdade de crença, de ter assegurado o culto religioso e o Estado deve fornecer esse aparato, principalmente se a gente considerar a prisão provisória, aquela prisão que a gente viu na aula passada, né, que não é decorrente da prisão da sentença condenatória definitiva. É por alguma razão, aquela pessoa precisa estar no sistema prisional por cautela, para proteção, etc., para prevenir. Então veja, né, não é uma questão tão simples, né, mas Professor, pois eu entendo que aí quando ele diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, ok, você pode ter a consciência que você quiser, a crença que você quiser. É assegurado o direito, é assegurado o livre exercício do culto. Se fosse assim, então o Estado ia estar obrigado por exemplo, uma comunidade se reúne e decide que quer uma igreja para adorar o santo tal, dedicada ao santo tal. E aí o Estado é obrigado a fazer essa igreja? Construir essa igreja? Não é. não. Poxa, então, Não é. para mim é a mesma coisa. Eu acho que ele não é obrigado a construir nada para ninguém rezar, não. Não é Só que obrigado a construir nem no hospital, que dirá na cadeia. Não, professor. entendi, só que tem uma diferença, né, no caso da pessoa presa, o Estado obriga que ela esteja lá. É diferente das pessoas que estão na comunidade e que querem ter uma igreja, etc e tal. Mas neste caso é um pouco diferente, porque o Estado obriga que ele esteja lá. Ele está lá por força do Estado, o Estado obrigou.
Se ele não estivesse lá, ele estaria no outro local lá e voltado para lá, para a cidade que ele ora, etc e tal. Mas esse caso é um caso complexo, né, tem posições para os 2 lados, mas a Constituição assegura a ele que seja assegurado esse respeito aos cultos. Mas agora abrindo um parênteses, essa história de preso, né, eu perguntar para vocês uma coisa que pode ter a ver com religião ou não, dependendo do modo como você enxerga a situação. A a pessoa foi presa e ela foi recolhida, isso é um caso real, a pessoa foi presa e ela foi recolhida ao sistema prisional, e ela entrou com um pedido para o juiz, soltá-la, porque ela era presa provisória, né, aquela pessoa que ainda não está com sentença definitiva, porque ela era, vegana e, o sistema prisional não tinha um cardápio adequado a a esta condição, né, condição. E agora, o que você faria? Não tem a ver com religião, né, mas é uma situação curiosa, né. O que vocês fariam nesse caso? Liberava a pessoa, porque o presídio não tem cardápio vegano, ou mandava o presídio fazer um cardápio vegano, ou não mandava nada, deixava ela comer carne, ou deixava ela, morrer de fome, né. Professor, a escolha aí era dela. Ela ia morrer de fome porque queria, a comida estava sendo ofertada. Agora tratar diferente um preso, não, tá errado. Não está preso? Mas veja só que coisa curiosa, né, veja só que coisa curiosa, né. No caso concreto, tá, no caso concreto, o direito que estava ali em discussão, né, não era de liberdade de crenças, talvez ela poderia até ter a crença, não religiosa, mas filosófica, de que, de fato, este modo de agir, este modo de se portar, seria o modo mais adequado, seria o modo mais correto, etc. Mas, a outra opção, que era ela comer a comida que estava sendo ofertada, iria significar que ela iria morrer de fome, porque quem tem a crença, e aí não é religiosa, né, mas quem tem a crença de que, isto não é o certo a fazer, comer carne não é o correto. Aliás, eu já até recomendei para vocês, né, aquele documentário, né, A Carne é Fraca, né. Então, para quem tem a crença de que, aquilo é o correto a fazer, ou seja, não comer carne, e o presídio não tem o cardápio adequado, iria implicar em violação, tá, violação, a essa liberdade de crença, tá. Professor, mas em um Hum, sistema prisional como o nosso, que não hum. garante nem as 3 refeições por dia aos presos, vai garantir dieta vegana só a um? Não, professor, tá Pronto, aí não. aí qual é a alternativa? Número Alterna 1, hã, solta para ela fazer a dieta dela na casa dela. Número 2, negativo. deixa ela presa e ela vai morrer de inanição, porque ela não vai comer a comida, porque ela crê ela crê fielmente de que comer carne não é a conduta correta a fazer. Então, número 1, né, solta para ela fazer a dieta na casa dela adequada, faz uma espécie de prisão domiciliar, põe ela presa na casa dela com tornozeleira, etc. Opção número 2, obriga ela a comer obriga ela a comer a comida do presídio, ou seja, comer carne, e ela não pode comer carne. Opção número 3, faz o presídio ter um cardápio adequado só para ela, o que iria demandar custos, e ter que ter licitação para contratar uma cozinha específica, etc, etc. Dessas 3 opções, qual é que você faria, qual é que vocês escolheriam? Opção número 4, professor, chama o psiquiatra do presídio.
Não é lá, Ficava ela lá comendo a mesma não, comida dos outros. Quem quer não, comer, quem come o que quer, quem está em casa. Se fez alguma coisa errada e foi parar na prisão, pois tem que comer o que a prisão está ofertando. Desse gente, negócio não. preste atenção no que está escrito aqui, ó, tá? É, é, é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Eu tenho a minha, isso aqui falando de direitos fundamentais, né? Direitos e garantias fundamentais. Eu tenho, a Constituição me assegura que eu tenho liberdade de consciência. Eu posso me portar, desde que eu não esteja praticando violação a direitos humanos, violação ao discurso de ódio, etc, etc. Eu posso me portar da forma como eu creio que é a melhor, que é a forma melhor de eu me portar, né? Então, veja. Professor, mas eu entendo assim, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, ok. Se você quiser professar sua fé dentro do presídio, tranquilo, desde que você tenha as condições materiais de fazer isso. Agora, para o Estado financiar a sua comidinha porque você quer, a sua religião, não. Você queria isso se você não tivesse feito a coisa errada e estivesse lá dentro preso. Eu entendo que esse inviolável, por exemplo, se o diretor do presídio, a pessoa é um bandista, e o diretor do presídio proíbe o culto religioso da Umbanda, proíbe aquela história de espiritismo, aí está violando o direito, a consciência e a crença. Mas se é porque quer que o presídio negativo, você é vegano, pois você vai comer o que a comida que o que tiver de vegano no cardápio do presídio. Até porque, professor, não se vê isso Não nos tem, né? outros presos. Então, não, é uma questão de coerência. Como é que você vai negar a não sei quantos mil e para atender à vontade de um negativo, professor? Ela vai ter que se adaptar. É, Professor, não me contrate não, viu, como sua assessora, porque eu sou linha dura. pois é, né? Essas questões, quando estão mais, vamos dizer assim, quando é um caso de prisão definitiva, é mais fácil de você compreender. Quando é uma prisão provisória, em que a pessoa ainda tem a presunção da inocência e que ela está ali por alguma circunstância de proteção ao processo, fica mais delicado ainda a situação. Bom, mas no caso concreto, isso foi um caso concreto. No caso concreto, a justiça deu ganho de causa para a pessoa e ordenou que ela fosse colocada em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico por conta da liberdade dela de consciência vegana, de que ela acredita que esse é o tipo de postura que é o correto a se seguir, moralmente é incorreto comer carne, isso a Constituição assegura, essa liberdade de consciência, e que, portanto, o sistema prisional não teria o aporte suficiente para isso. E, Professor, essa oi, pessoa estava presa por quê? eu Que não, crime foi? eu não lembro, mas importa a Importa. gradação do crime, importa. Importa, professor, porque como é que a pessoa, por exemplo, se foi porque matou, como diabo é que não come carne e mata o povo? Não. Se foi porque roubou milhões, não sei de onde, que terminou, a consequência foi a morte de muita gente por falta de dinheiro na saúde, aí importa. Uns infelizes daquele que construíram aquela ponte, lá que derrubou e matou não sei quantos. Pois é, são situações em que é muito interessante você ver, porque nas situações da vida real, a Constituição dita os padrões que nós temos que seguir, e nas situações da vida real, da vida acontecendo, né, da vida e suas complexidades, você precisa ter um parâmetro. Qual é o parâmetro? O parâmetro é a norma constitucional. E o que que a norma constitucional diz, né? Isso aí que a gente está estudando, né? Que é inviolável a liberdade de consciência e crença, etc, etc. E, portanto, aí, ó, comer só cenoura e quiabo em Goiás. Eu acho que é esse caso, né, não? Advogado É esse vegano. caso, É esse organização caso aí. criminosa. É, Organização criminosa. oi, oi, Rita, esse é o crime da... A Flávia já foi pesquisar, né? Esse aí é o caso da advogada que ganhou a liberdade após passar mal comendo só cenoura, viu, Rita? Ela foi obrigada a comer a dieta do presídio, e como ela acredita que
comer carne não é moralmente correto, e a Constituição assegura isso para ela. Veja a força de um direito fundamental, tá, Rita? Tá, o que ela fez está errado, ela cometeu um crime, etc e tal, mas o Estado não estaria cometendo um outro crime forçando ela a comer uma coisa que ela não pode comer, que ela acredita que aquilo não é o correto para ela. É complicado, né? Não é uma questão tão simples assim, né? Veja que vejam o caso muito polêmico que aconteceu com a transfusão de sangue e testemunho de Jeová. Olha aí, Rita. Os integrantes dessa religião, testemunho de Jeová, não aceitam a transfusão de sangue por uma série de situações, e que a partir dessa situação, né, organização criminosa especializada na exploração de jogos de azar, né? É o famoso jogo do tigrinho, né? Tigrinho. O famoso jogo do tigrinho aí, que tem um monte de gente famoso aí fazendo o jogo do tigrinho. Viu aí, Rita? Né? Se botar um desses famosos lá presos no presídio, eles também podem alegar que são veganos, né? É isso que eu quero saber, professor. E essa quantidade que tem passando fome lá dentro, preso? Porque é que a justiça não toma... Então, se for assim, quem não está recebendo a alimentação do jeito que é para receber, também devia entrar na justiça e ir para casa, né? Não, aí, professor, Olha, tem um favorecimento. é uma coisa muito curiosa. Eu não chamaria de favorecimento, Rita, eu chamaria de conhecimento do direito constitucional e das garantias fundamentais. A garantia fundamental é exatamente esse direito que você invoca contra o Estado, para permitir ou impedir que o Estado viole aquele núcleo mínimo de garantias que a Constituição estabelece: vida, liberdade, propriedade, etc. Esse núcleo mínimo aí que a gente está estudando, de direitos, são direitos mínimos, né? A Constituição autoriza e diz que é inviolável, e então o Estado não pode violar. Então, todas as vezes que o Estado pratica uma conduta, e essas questões do presídio, a gente vê muito claramente isso, esse atrito entre o Estado impondo alguma coisa e a pessoa invocando um direito fundamental para se defender. Então, esse atrito, essa confrontação, ela é bem visível de se ver. Então, na verdade, não seria um favorecimento, seria uma aplicação de um direito fundamental. E é exatamente aí, Rita, que o direito fundamental se mostra forte, se mostra importante. É exatamente no seu caráter contramajoritário. O que eu quero dizer como contramajoritário? Se fosse fazer uma pesquisa de opinião, se fosse fazer uma votação, uma enquete, deixa ela morrer lá de fome, quem ela praticou errado, ela tem obrigada a sofrer agora um castigo. Se a gente fosse fazer uma consulta pública, né, provavelmente a maioria ia dizer: não, eu não vou contribuir com meus impostos para uma pessoa ter uma dieta vegana, ela vai comer o que está no presídio. Só que direitos fundamentais, eu falei ainda agora há pouco, né? Numa democracia, não é só a vontade da maioria. Então, a maioria ia dizer, ela vai ter que comer o que tem. Só que não é isso. Quando a gente trabalha democracia, a gente trabalha respeito às minorias. Então, se a gente está dizendo assim, é óbvio, e os veganos são minorias, né? Os carnívoros são os onívoros, né? Os carnívoros, eles são maioria. Então, que absurdo, né? A gente ia fazer uma consulta pública e as pessoas poderiam dizer, mas que absurdo, é só comer uma carne, o que tem, entendeu? Mas a minoria que merece proteção, até porque essa minoria não está
violando direitos de ninguém. Ela não está pregando a extinção dos carnívoros, né? Ela simplesmente acredita que se portar desta forma, sem comer carne, seria a forma mais adequada. Então, é uma minoria que, segundo a Constituição, merece respeito, porque, do contrário, você estaria praticando um preconceito contra uma minoria, coisa que a Constituição não permite. Então, exatamente esse caráter contra-majoritário, porque o majoritário, ou seja, a maioria, ia dizer, ela não tem o direito de comer essa comida diferenciada. Só que não é a vontade da maioria. Se a gente for só se ater à vontade da maioria, corremos o risco das minorias serem extintas. Como nesse caso, né? Um exemplo prático dessa situação da advogada, ela iria morrer. A consequência prática é isso, ela iria morrer. Então vamos, do ponto de vista moral e ético, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo o seguinte: todos os veganos têm que comer o que estiverem disponível para eles comerem. Então, todos os veganos vão ser, a rigor, extintos. Imagina, Rita, imagina um absurdo, se todos os veganos fossem presos por crimes diversos e tivessem que ir para o presídio. Imagina todos os veganos de uma determinada sociedade estariam lá. Se eu não faço a proteção dos direitos fundamentais desse grupo, olha a consequência que vai acontecer. Todos eles vão morrer. Todos eles vão morrer, porque em um determinado momento, como a Flávia colocou aqui, né, ela passou mal após comer só cenoura, né, que seria a única coisa possível de comer numa dieta vegana dentro do presídio. A consequência seria a morte por inanição. Ou seja, você extinguiria uma minoria. Professor, pega essa minoria todinha e bota num presídio só. Faz uma licitação para dar a comida vegana que eles quiserem. Assim, professor, eu estou entendendo que esse é um direito constitucional e tal, mas eu acredito que é um tratamento diferenciado. Num país, é um contrassenso, professor, num país que tanta gente passa fome dentro de casa. Você vai privilegiar uma pessoa. Não. Tanto pai de família está preso injustamente aí, passando fome no presídio, e vai deixar uma peste do. Não. Não. Se a gente for para esse lado, né, dos direitos dos animais, tem animalzinho que passa muito melhor do que muita gente aí, né? Mas, assim, a pergunta, do ponto de vista dos direitos fundamentais, né, ela tem ou não tem direito a ter essa liberdade de crença? E sim, ela tem direito a essa liberdade de crença, e o Estado tem que assegurar isto, e foi isso que foi assegurado aí, que a Flávia colocou na reportagem, né? Ela conseguiu a liberdade para fazer a sua dieta lá na, na casa dela, enfim, da forma dela. Mas olha outra situação, né? Um caso prático da transfusão de sangue da Testemunha de Jeová, né? O médico é obrigado a realizar contra a vontade do paciente. A regra é que, se o paciente ele é capaz, ele pode decidir, ele tem essa liberdade de crença. Bom, mas você sabe que, se não fizer essa transfusão, você vai morrer. Sim, mas a Constituição me assegura a minha liberdade de crença, minha liberdade de consciência. Eu não acho adequado isso, eu não concordo com isso, e, portanto, eu me recuso a fazer essa transfusão. Bom, né, e aí, como é que isso fica do ponto de vista da Constituição? A gente está vendo aí, né, que a Constituição assegura a liberdade de crença e consciência. Isso é inviolável, portanto, não se pode ser violado de nenhuma forma. E se a pessoa não desejar ter a transfusão de sangue, ela não deve ser forçada a ter a transfusão de sangue. Se ela é capaz e decidiu assim, essa conduta deve ser respeitada, ainda que isso possa causar a morte dela, né? Apesar de que o médico fez o juramento de que ele sempre vai defender a vida, etc. e tal, mas a pessoa tem esse direito. O problema fica um pouco mais complexo
quando se trata de menores de idade, né? Ou pessoas que por alguma razão estão inconscientes e não podem decidir. Quando a pessoa pode decidir, fica mais fácil. Bom, aí teve um caso. Professor, Oi, diga, Rita. aí me diga bem aí, qual é a diferença de uma coisa dessa para uma eutanásia? Está autorizando a pessoa a morrer, É, não exatamente. está? Os argumentos seriam esses. Ah, bom, então se você está se você está se recusando a receber essa transfusão, na prática você está cometendo um suicídio assistido pelo Estado. O Estado vai te acompanhar ali no hospital até você falecer. E aí tem essas discussões, né, de que a eutanásia não é permitida no Brasil e tal. Em alguns países é permitido, mas no Brasil não é. Mas a par disso daí, apesar de que na prática isso iria equivaler a uma eutanásia, porque a pessoa iria já morrer, né? Eh, Na prática, eh, é uma fazer o contrário, ou seja, introduzir à força lá a transfusão de sangue, seria violar o artigo 5º inciso 6º da Constituição, ou seja, a liberdade de crença, a liberdade de consciência religiosa. Nesse caso, a religião dele não permite que seja feito isso. Então, mesmo que na prática, do ponto de vista prático, isso esteja parecendo uma eutanásia, um suicídio, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista constitucional, é assegurado a ele essa liberdade de crença e consciência. Quando a pessoa está adulta, isso é mais fácil. A maior, capaz, consciente, etc. As questões ficam complexas quando a gente está falando de criança, quando a gente está falando de pessoas que estão sem poder se manifestar. Nesse caso aí, teve uma decisão do STJ, nesse HC 268459, em que se discutia a seguinte situação, né? A criança tinha 12 anos de idade, precisava de fazer transfusão, os pais eram da Testemunha de Jeová, ou seja, eram crentes de que essa providência não poderia ser feita e não autorizaram. E o médico assim não fez, né? Não autorizou, né? E aí depois o Ministério, e a criança obviamente morreu, e aí o Ministério Público ingressou com um processo, né, contra os pais, contra o médico, por conta de que eles praticaram um homicídio, né, justamente um homicídio praticado por omissão, porque o dever deles, o dever do médico seria salvar a vida daquela criança e fazer tudo que estava ao alcance para salvá-la. O dever dos pais seria salvar a vida do seu filho e fazer tudo que estava ao alcance para salvá-lo. E como eles não fizeram isso, e por fato deles terem a obrigação perante a lei de fazer isto, principalmente os pais, o Ministério Público processou os pais, né, querendo que eles fossem condenados por homicídio. E aí, no final do processo, o que o STJ disse, no final das contas, né? Disse que os pais não poderiam ser processados justamente porque eles não cometeram crime nenhum, à medida em que eles têm garantia assegurada na Constituição da liberdade de crença e consciência. Então, a Constituição precisa respeitar essa crença e essa consciência religiosa deles. E, portanto, eles não eram obrigados a forçadamente, né, fazerem essa transfusão. Então, esse é um caso complexo, né? Professor, vou dar uma de Diga lá. advogada do diabo aqui. Então, aquele caso dos pais que praticavam satanismo, que sacrificaram a vida de uma criança, da criança, do filho, não é a mesma coisa, não? Não, Deu só do que... mesmo jeito. Não, pois é. Olha só que coisa E não é em curiosa, né? virtude de uma religião? Do ponto de vista prático, é a mesma coisa, né? Os pais, Não em é? nome de uma religião, acabaram Matando o causando filho. a morte do filho.
Só que a Constituição, ela respeita e preserva, lembra, todos os direitos fundamentais, eles não são absolutos, eles podem sofrer restrição. Então, a Constituição defende e aceita todo tipo de crença religiosa? Não. Então, essa situação aí do satanismo, como é uma situação que viola a integridade corporal das pessoas, por pregar sacrifícios humanos, inclusive, né? Porque outras religiões pregam sacrifício de animais, né? E o Supremo diz que isso é permitido. Agora, sacrifícios humanos, de forma nenhuma, nenhuma religião pode invocar a proteção do artigo 5º, inciso 6º, sendo que ela prega a violência contra um corpo de uma pessoa. Isso não é possível que a Constituição autorize isso, proteja isso. Então, não vai, essa situação do satanismo, ele pode invocar a liberdade como tese de defesa, né, o artigo 5º, inciso 6º, mas não vai ser aceita, por quê? Porque, lembra lá o caso Elvanger, que ele invocou lá o artigo 5º, inciso 4º, dizendo que a liberdade de expressão poderia ser um manto protetor para aquela publicação, e o Supremo disse que não. E a mesma coisa ele vai te dizer nesse caso dessa religião, satanismo, que prega a violência e o sacrifício de pessoas, sacrifício humanos. Então, esse tipo de religião, esse tipo de crença, ele não é protegido pela Constituição. Então, não é toda e qualquer crença religiosa que é autorizada, que é protegida pelo 5º, inciso 6º. Lembra, todas as vezes que aquela ação, que aquela conduta causar violação de direitos humanos, causar discurso do ódio, segregação, discriminação, ela não deve ser protegida pela Constituição, aquele tipo de conduta não deve ser protegido. Por isso que é diferente. A Testemunha de Jeová é pode ser considerada uma seita religiosa ou uma religião, enfim, mas é uma religião que não prega sacrifícios humanos, não prega não Mas prega leva ao morte de sacrifício pessoas. humano. Ela não Leva, prega a morte, mas ela é, leva à morte. E aí, o pois é, resultado é pois a é. morte, não é não? Só que o caminho é diferente, né. No caso concreto deste caso da criança de 12 anos, ela acabou falecendo, Pois é. então parece que é a mesma coisa, só que quando você vai estudar os meandros, os detalhes, você vê que é diferente, tá. Então o caminho da religião lá do satanismo, ele prega a violação do direito das pessoas, prega a violação do corpo das pessoas, prega sacrifícios humanos, etc. E isso não é aceito pela Constituição. Já a Testemunha de Jeová não prega nada disso. Mas Ela leva não ao prega. sacrifício humano. Mas A rigor, foi por professor, uma. a consequência é a mesma, a morte da criança, ou por um fundo religioso, É, é a mesma coisa. se A a gente for. diferença é, um está dizendo que vai deixar morrer e a criança está sofrendo, porque ela não vai morrer bem, ela vai morrer em sofrimento, e o outro está dizendo, eu vou matar. A diferença é É, só essa, mas estão é, matando do mesmo jeito, e a criança vai morrer do mesmo jeito. só que tem a diferença, que a Constituição protege a Testemunha de Jeová enquanto religião, e já não protege o satanismo. E aí os pais Então, do satanismo podiam até entrar contra o Estado dizendo que era discriminação hum, religiosa. não pode porque não há direitos, não tem como você defender direitos contra a Constituição. Então, a Constituição prega a solução pacífica, respeito à dignidade da pessoa humana, respeito à vida. A Constituição prega uma série de direitos. E que você professa uma fé que prega exatamente contra todos esses direitos, então você está professando, está querendo defender um direito inconstitucional. Então, não há direitos contra a Constituição. Isso aí você não tem como, não vai conseguir. Eles podem até tentar levantar essa tese, mas não há como. Não há, justamente porque não há direitos absolutos. Todos esses direitos aí que a gente está vendo, eles não são absolutos, eles são relativos, eles podem sofrer alguma restrição. Mas é muito interessante, né, essas questões todas, né. Outro direito de liberdade, muito comum,
né, no dia a dia, é a liberdade de reunião. A liberdade de reunião, vocês já devem ter visto, né, na televisão ou ao vivo, caminhadas, passeatas, reivindicações, esse tipo de aglomeração, né, da população, visando defender determinadas pautas, defender determinado direito. Isso é garantido pela nossa Constituição. No artigo 5º, o inciso aqui é o 16, vamos ver aqui. No artigo 5º, o inciso 16. Artigo 5º, inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então, é uma garantia de liberdade de reunião que a Constituição outorga para todos nós, cidadãos, e que você precisa ter preenchido esses pré-requisitos aqui. Você precisa ter uma reunião que seja pacífica, uma reunião que seja sem armas, o local precisa ser aberto ao público, qualquer pessoa pode chegar, participar, não precisa de autorização, mas precisa de um prévio aviso. Você precisa comunicar. Vai comunicar quem, né? Vai comunicar o prefeito, vai comunicar o governador. Na verdade, você precisa comunicar os órgãos de segurança, você precisa comunicar a polícia, até para que a polícia possa fazer uma, uma organização do trânsito de forma a permitir uma via alternativa para que o trânsito possa fluir ali durante aquele momento daquela reunião, né. Então, se você lembrar, né, nós temos aí passeatas, por exemplo, que interditam uma grande avenida da capital, então interdita ali aquela avenida, e as pessoas querem passar, né, nos carros, né, os carros, motos, etc., nos veículos, querem passar, e não podem, né, porque as pessoas estão ali, exercendo um direito constitucionalmente assegurado chamado liberdade de reunião. E aí, afinal de contas, né, essa liberdade de reunião, ela pode impedir a liberdade de locomoção de outras pessoas? O que vocês acham? Se ela foi comunicada com antecedência, se ela atende esses pré-requisitos aí, ela pode sim. Porque aí a autoridade que foi comunicada é que tem que se virar para encontrar outro meio. A gente vê muito isso no direito eleitoral, professor. Quando se vai fazer reuniões políticas, quando se vai fazer caminhada, quando você comunica ao juiz eleitoral e comunica à autoridade de segurança e pronto. Eles que se virem para desviar o trânsito, para organizar a melhor forma, para garantir a segurança daquele momento e pronto. A gente vê muito isso em direito eleitoral. E nesse caso, é para isso que tem esse item 5 aí, né, o prévio aviso, né. O prévio aviso é justamente para permitir que a autoridade faça essa essa organização do trânsito, justamente porque as pessoas também têm a liberdade de locomoção, né, as pessoas que estão lá no carro, na moto, etc., elas têm a liberdade de locomoção, e que essa liberdade de locomoção não pode ser tolhida em nome de uma liberdade de reunião, né. Agora, você imagina numa BR, por exemplo, né, que só tem um caminho, né, só tem uma saída, só tem uma que atrito complicado, né, porque as pessoas estão levantando aí o direito de liberdade de reunião, que é o direito de fazer essa manifestação, e ao mesmo tempo, estão impedindo as pessoas de trafegar,
do seu direito de locomoção, na sua liberdade de locomoção, que é o primeiro aspecto lá da liberdade que a gente viu, né. Professor, mas no caso da BR já tem um agravante aí, porque já a autoridade competente já é a PRF. Então eles nunca autorizam não, eles não autorizam interditar, você só pode usar um pedaço da via e o resto você se vire. Pode ser o povo encurralado em qualquer lugar, mas a PRF não autoriza você não. Não, pois é, mas veja aí o item 4, é independente de autorização, não depende de autorização. A Constituição, ela diz que, olha só o que a Constituição fala, tá. Olha como as questões são mais complexas do que parecem, né. Olha, aí diz o seguinte aqui, ó: independente de autorização. Então, a polícia autorizando ou não autorizando, ela a liberdade de reunião vai acontecer. Esse Aí ela esse vai lá e multa os carros tudinho que tiverem, professor, não tem quem queira assumir esse risco não. é, aí a pergunta é: isso é constitucional? Ele não estaria, violando um direito constitucional, por exemplo, né, de estar multando aquelas pessoas que estão ali naquela manifestação? Então, são questões complexas, na verdade, né, não são questões tão simples assim. E e e são atritos, né, quando os direitos entram em colisão, né, o direito de liberdade de locomoção com o direito de liberdade de reunião, são situações em que, você não tem, uma resposta pronta, né, você não tem uma resposta fácil. Todas as vezes que esse direito entra em colisão, eles precisam ser, sopesados, que é a técnica jurídica que se utiliza para fazer o confronto entre direitos constitucionais, princípios constitucionais principalmente. Então essa liberdade de reunião, ela colide, ela entra em colisão com a liberdade de locomoção. Então as pessoas querem se locomover e as outras pessoas querem fazer a sua manifestação. É pacífica, não tem armas, é um local aberto ao público, não tem autorização, não depende de autorização. Não tinha outra reunião convocada para o mesmo local, e foi feito o aviso prévio à autoridade competente, então eles cumpriram os requisitos constitucionais. E outras pessoas estão ali querendo passar, querendo, fazer ali o o seu trajeto, enfim, né. Olha como são questões complexas, né, do ponto de vista, jurídico, né, porque mesmo que, a polícia multe quem está fazendo a reunião, depois eles vão os manifestantes vão questionar essas multas levantando o artigo 5º inciso 16, dizendo que é inviolável o direito de reunião, a liberdade de reunião, tá. Veja quantos aspectos tem esse direito de liberdade, né. Agora veja, não pode ser, essa manifestação, como a gente sabe, né, todas as manifestações, todos os direitos fundamentais, eles não são absolutos, ou seja, eles são relativos, significa que, você não pode fazer a sua manifestação pregando o que você achar que deve pregar, né. Então a lei antiterrorismo, ela proíbe determinado tipo de conduta, determinado tipos de manifestações, justamente porque podem, engendrar, isso pode gerar uma certa comoção, uma certa situação na população, e a legislação, ela, não autoriza. Então você não pode, fazer determinados tipos de manifestação. Não é qualquer manifestação que é autorizada. Lembra, todos esses direitos que a gente está vendo, direitos fundamentais, eles não são absolutos. Eles precisam ver, no caso concreto, se eles são assegurados ou não. "Ai, eu vou fazer a defesa agora do terrorismo, dos terroristas. Eu vou fazer a defesa, vou fazer uma manifestação, uma mobilização, a Constituição me autoriza, eu só
preciso cumprir aqueles requisitos lá, né, comunicar, autoridade, trânsito e tal. Não, não é só isso. O que que você vai manifestar, né? O que que você vai falar nessa sua mobilização, né? Porque tem determinados discursos que a Constituição não autoriza. E isso não é considerado censura, isso simplesmente a Constituição não autoriza que se faça esse tipo de discurso, né? Então, você imagina, por exemplo, o que que vocês acham dessa ideia, né, de pessoas se mobilizando, se fazendo passeata, etc., pedindo a liberação da maconha. A Marcha da Maconha, né, a Marcha da Maconha uma marcha conhecida, né, de vez em quando tem esses eventos, né, Marcha da Maconha. Então, pessoas se mobilizam dentro do artigo 5º, inciso 16, na liberdade de reunião, fazendo passeatas com cartazes, pedindo a liberação da maconha. O que vocês acham? Possível? Não é possível? É um direito de reunião aceitável dentro da Constituição ou não? Se vocês tivessem poder de decidir, né? Vocês Volte iriam aí, decidir. professor, quais eram os requisitos daquela Sim. de reunião anterior? Era o quê? Era para ser pacífico, sem arma, locais abertos ao público, independente de autorização e prévio aviso? Isso. Então pode. Pode, né? Essa questão, na prática, ela já foi levada ao Supremo Tribunal Federal, se é possível, né, as pessoas invocando o artigo 5º, inciso 16 da Constituição, se poderiam fazer a marcha da maconha, né, a marcha pedindo a liberação das drogas no Brasil, a liberação da maconha em específico, né? E o Supremo disse que sim, que era possível, desde que cumprido esses requisitos aí que a Rita falou, né? Pacífica, sem armas, independente de autorização, sem prévio aviso, local aberto ao público. Então, a Constituição assegura. Esse discurso não é um discurso de ódio, é um discurso político num determinado sentido. Entende esse grupo que as drogas não deveriam ser criminalizadas, haja vista que existem drogas que são lícitas, como o álcool, por exemplo, o tabaco, por exemplo, que também são drogas, mas são lícitas e que, portanto, outras drogas deveriam também entrar nesse rol de drogas aceitas, de drogas lícitas, né? Isso é uma opinião de um determinado grupo que decide fazer essa mobilização. E isso é garantido pela nossa Constituição, e o Supremo diz que sim, pode ter sim, sem problema, desde que cumprido aqueles requisitos, né? Nós temos outra liberdade, chamada liberdade de associação, então a gente pode criar a associação. Eu não sei se vocês têm já fizeram parte ou fazem parte de alguma associação, então tem associação de bairros, tem associação de moradores, né, de bairros, tem a associação vamos criar aqui agora, né, a nossa associação de estudantes do curso de ciência política, né? Vamos criar a nossa associação. Será que é possível criar essa associação, né? Será que o Estado poderia intervir, dizer que não pode, não, você não pode, não podemos criar essa associação? Eu votaria no Antônio é o presidente da nossa associação dos estudantes de ciência política da Universidade Federal do Piauí. Será que a gente poderia ter essa associação? Bom, Pode. pode, né? Pode. É livre, né? E se for o Antônio, já tem meu voto. Eu entro como vice-presidente. Olha aí. Eita, Rita, professor. Mas a puxada de saco aí foi grande, viu, Rita? O pessoal já se interessou, viu? Quem te indicou foi o professor, só estou votando. O pessoal já se interessou, né? Então, sim, né? É livre a criação de associações, artigo 5º, inciso 18, né?
artigo 5º, inciso 17, é plena liberdade de associação. Ora, a nossa associação é para promover estudos, debates, né, cultural, né, Antônio? Antônio não ia proferir uma associação, não ia produzir uma associação para fins ilícitos, né? Então tem que ser fins lícitos, né? Também não é de caráter paramilitar, né? Ou seja, a gente não ia se adestrar aí como é que atira, né? Como é que atira, como é que faz a mira, aquela coisa toda, né? Como é que conhece arma e tal. Não é para isso, né? A Constituição não autoriza a associação para esse tipo de situação. Mas uma associação para fins lícitos, o que é um fim lícito? É um fim de acordo com o direito, ou seja, não é um fim contrário ao direito. Qualquer situação que você imagina uma associação que tem fins ilícitos, ela não é aceita pela Constituição. O Estado pode intervir, pode dissolver, pode encerrar, pode sequer autorizar a sua instituição. Mas se é uma associação para fins lícitos, então, com uma associação, nós temos mais força, né? Uma andorinha só não faz verão, como diz o ditado, né? Mas todos juntos, numa associação, já temos mais força, inclusive, para reivindicar, né, benefícios, reivindicar direitos, né? Reivindicar, por exemplo, que o ônibus entre lá e pegue você bem na porta lá do... Poderia ser assim, né? A parada deveria tá lá dentro, né, do CCHL, só né, para você não ter que andar até lá, não. Uma pessoa só reivindicando não ia conseguir, mas uma associação, né, reivindicando já ia ter melhores condições. Diga lá, presidente. Professor, sobre essa questão dessa essa associação, evidentemente está se tratando aí de uma formalização, né, de uma associação com CNPJ, com estatuto, etc. e tal. Nesse caso, fica fácil, vamos dizer assim, de o Estado controlar para ver se ela tem ou não fins lícitos, porque o próprio estatuto vai dizer qual é o fim dessa associação. E uma vez o Estado tendo acesso a esse estatuto, vai dizer, olha, eu não vou autorizar porque esse fim aqui é ilícito, etc. e tal. Mas no caso de uma associação informal, em que ela não tem estatuto, e eu vou me referir aqui hipoteticamente, que eu não sei se foi exatamente isso que aconteceu ou não, nesses movimentos antidemocráticos que nós tivemos aí nos últimos anos, né? Que pessoas deliberadamente se associaram, ainda que informalmente, para defender o fim do Estado Democrático de Direito. Isso, no meu modo de ver, é uma associação, ainda que não formal. O Estado não deveria ter intervido com mais, vamos dizer, rigor para impedir esse tipo de manifestação. Eu me refiro mais especificamente àqueles grupos que se reuniram na frente dos quartéis, defendendo abertamente o fim do regime democrático de direito. Por que que o Estado não interviu ali, ou não seria o caso de intervir, considerando que ali, visivelmente, havia uma associação, ainda que não formalizada? E eles não estão respondendo por associação criminosa? O Estado não interviu porque o presidente não quis, não autorizou, e os outros estavam tudo acoloiados. Nessa forma aí que a Constituição fala, é a associação regulamentada, a associação que, de fato, o Estado pode intervir. Essas aí, esse tipo de aglomeração, de associação informal, ela não tem ali um estatuto, ela não tem assim como você organizar ela de forma, pelo menos a princípio, né? Não teria como você organizar ela de forma a ter um estatuto, a ter objetivos, a ter etc. Não tem, era meio que uma regimentação de pessoas aí que se está, vamos dizer assim, em processo, né? Na Suprema Corte, está nesse processo de identificação de financiadores, de arregimentadores, etc. e tal, e ali é ilícito. Todas aquelas
mensagens, todas aquele direito lá de reunião, etc., ela, como a gente já viu, a Constituição não autoriza todo e qualquer discurso. O discurso do ódio, o discurso que prega a abolição do Estado Democrático de Direito, o discurso que prega violência, esses discursos, eles não são autorizados pela Constituição. Então, do ponto de vista da associação em si, não seria o caso, até porque quando eles fossem tentar formalizar alguma coisa nesse sentido, seria inviável, porque o fim é ilícito, ou seja, contrário ao direito. E aí, neste caso, estava ali não um exercício de uma associação, mas, na minha avaliação, estava um exercício de direito de reunião irregular, um exercício do direito de reunir pessoas, se reuniam para fazer uma manifestação num determinado sentido, que significava na prática o retorno da ditadura militar, a quebra da ordem jurídica do país, a violação de direitos humanos, e a própria abolição do Estado Democrático de Direito. Então, ali era um direito de reunião que não previu ali, não estava de acordo com a Constituição e não deveria ter sido permitida a mobilização. Mas como a Rita falou, né, a conjuntura política era outra e havia, ao que tudo indica, interesses outros, que esse tipo de direito de reunião fosse aceito ou tolerado, mas imaginamos que hoje esse tipo de situação não seria tolerado, não seria permitido, seria um uso indevido de uma garantia tão forte como essa, né, do direito de reunião. Então, eu pensaria mais era nesse sentido, um direito de reunião feito de forma errada, né, do que uma associação com regimento, com diretrizes, com organização, estava mais para esse lado, viu, Antônio? Entendi, professor, entendi. A Constituição assegura a criação de associação, não precisa de autorização, então se a gente quiser fazer nossa associação aqui de estudantes do curso de Ciência Política da Universidade Federal do Piauí, nós temos, de acordo com a Constituição, liberdade de fazer essa associação. Ela é lícita, nós vamos defender ali a cultura, defender o progresso da ciência, defender situações que não sejam nada contrário ao direito. E o Estado não pode interferir, o Estado em todos os níveis, né? Ele não pode interferir na nossa associação, nós temos autonomia para poder ditar os nossos nortes, né, do nosso comportamento, enquanto associação. Mas pode vir uma decisão judicial do Estado dissolvendo essa associação, óbvio, se ela for ilícita, se ela for contrária, e se ela for pregando situações e que não sejam cobertas pela Constituição. Porque até ela pode ser criada, veja, Antônio, no caso de uma associação que notariamente não tem fins lucrativos, é uma associação, ela precisa ter o registro do seu ato constitutivo no cartório de registros de títulos e documentos da cidade. Então, nós montaríamos essa associação e o registro ia ser feito no cartório de títulos e documentos da cidade, no caso da cidade sede. E veja, é um cartorário, um notário, um registrador que vai fazer esse registro, né? E ele pode falhar, errar, né? E aceitar registro uma associação que tenha lá entre os seus fins, por exemplo, o retorno da ditadura militar. Não é o caso da nossa, né? Mas um exemplo qualquer. E aí pode-se depois descobrir essa finalidade, que a associação tem essa finalidade, e depois uma decisão judicial vir e dissolver essa associação. Eu lembro, não só isso,
mas ela pode ter fins originalmente lícitos, mas o uso dela depois pode ficar ilícito. Eu não sei se vocês lembram no noticiário que algumas torcidas organizadas de futebol, elas foram dissolvidas pela justiça, justamente porque elas pregavam violência, né, dentro dos seus, não originalmente, né, nos seus regimentos e estatutos, mas a partir de um determinado momento, ela começou a pregar a violência, então depredavam locais, depredavam ônibus, depredavam e atacavam pessoas de outra torcida, e a partir daí ela estava tendo um uso ilícito, e aí foram dissolvidas. Eu creio que isso foi em São Paulo, no Rio de Janeiro, não lembro agora, mas é um tipo de associação que não estava cumprindo a sua origem ilícita, né? Porque quando a Constituição autoriza que se criem associações, é justamente para que a sociedade organizada tenha força, né? No nosso caso aqui da nossa associação hipotética, nós iríamos ter força para, por exemplo, conseguir benefícios para a comunidade acadêmica, num exemplo, né, hipotético. Um benefício simples era o ônibus fazer a entrada ali, né, para não ter que ir andando até lá na parada. Dava para fazer aquela parada lá dentro, não dava? Não dava não, Flávio? Dava para fazer a parada lá dentro, né? Imagina um dia de chuva, né? Pois é, se uma pessoa for pedir, né, a companhia de ônibus não vai estar muito aí não. Agora a associação, né, então, já tem uma outra conotação, tem um outro poder, né? Fora que a associação tem poderes para entrar com ações judiciais, coisa que uma pessoa sozinha talvez não conseguiria, né? Então, por fim, essa associação, ela é livre essa criação e também é livre a possibilidade de você associar ou sair dela, né? Então, tem algumas associações que você entra e tem que pagar, né, taxas e tal, e você tem que sair, e você pode sair a qualquer momento, não tem problema. Ninguém pode prender, né? O presidente não pode chegar lá e dizer, olha, você não pode sair não, daqui ninguém sai, todo mundo vamos ficar aqui até o final. Não pode, é livre o ingresso, a filiação e a saída, né? É a mesma situação de sindicato, não sei quem tem carteira assinada, mas você não é obrigado o sindicato é um tipo de associação, não é obrigado a permanecer sindicalizado. Se você quiser sair, você tem esse direito de sair. Ah, não, mas o presidente não deixa que eu saia, etc. Bom, mas a Constituição assegura que é livre o seu ingresso e a sua saída, né? O que eu falei sobre associações, elas têm representação judicial, elas podem ter força, né? Por isso que é importante a sociedade organizada, e elas podem ingressar tanto na extrajudicial, fazendo requerimentos e tal, quanto na fase judicial mesmo, precisando entrar com uma ação, né? A única diferença é que nesse caso, os associados precisam em assembleia autorizar que a associação entre com as ações, né? Então tem essa exigência constitucional. Bom, gente, então aqui esse era o direito de liberdade, né? O direito de liberdade, o segundo naquela relação lá, é o segundo mais importante, né? Do artigo 5º, que a gente está vendo na sequência. Então, a gente fica hoje por aqui, o direito à liberdade. Deixa eu entrar aqui. E aí a gente seguindo a ordem aqui, depois da liberdade, é o direito à igualdade. Então, na próxima aula, a gente segue com a igualdade, segurança e propriedade, tá bom? Boa noite aí para todo mundo. Até a próxima. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Oi.